A Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP, anunciou esta semana que vai diminuir a produção em 2 milhões de barris por dia já no mês que vem. Quais são as consequências desse corte? Quem comenta a decisão da OPEP é o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida. Ao longo da entrevista, o ministro também fala de energia elétrica, combustíveis gerados a partir de fontes renováveis e crise hídrica. Mas a conversa, que é ao vivo, começa pela chamada transição energética. Acompanhe a entrevista. Para os brasileiros e também vamos falar sobre os preços de combustível, gás de cozinha, diesel e energia elétrica com o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida. Olá, ministro, boa noite. Boa noite, Carolina, boa noite, Nave. Quero saudar todos os telespectadores da Voz do Brasil, de Minas Gerais, Mato Grosso, Amazonas, Rio Grande do Sul. Muito obrigado por essa oportunidade de debatermos ideias. Ministro, nós falamos agora que o Brasil está promovendo uma transição energética. O senhor pode explicar na prática o que isso significa? Significa energia limpa. Esse é o norte do Ministério de Minas e Energia. Energia limpa, segura e barata. Por exemplo, nós estamos trabalhando para levar a mais gente ainda o Luz para a Amazônia. 1 milhão de brasileiros beneficiados para poder levar uma energia segura, limpa para todo o povo do Amazonas. Estamos trabalhando também na linha Manaus-Boa Vista. Vamos finalmente concluir a ligação de Boa Vista com o Sistema Nacional. Então, tudo isso vai representar o quê? Energia barata para o povo brasileiro. Eu gostaria de aproveitar para dizer o seguinte: esse é o momento do Brasil. Não existe transição energética sem uma mineração forte. E o Brasil é o país muito forte em mineração. Então isso quer dizer o seguinte, que nos próximos anos podemos esperar mais emprego, mais renda. É o grande momento do Brasil. E para não perdermos esse momento, deixa eu fazer um anúncio aqui. Olha só, em primeira mão para a Voz do Brasil, eu quero anunciar que o Brasil continuará tendo novas reduções de energia. Ela vai ficar mais barata, seguindo as quedas que já tivemos nesse ano. Nos próximos meses, vamos anunciar medidas que vão reduzir as tarifas de energia em até 10%. Já a partir do ano que vem. Isso vai ser possível com algumas mudanças que estamos executando, que vão reduzir a má alocação de recursos e vão reduzir as ineficiências hoje presentes no setor elétrico. Tudo respeitando contratos e com total transparência. O Ministério de Minas e Energia se preocupa com os brasileiros. As nossas medidas vão beneficiar todos os consumidores. E não apenas eles. Os micro e pequenos empresários também serão beneficiados. A dona Maria do Salão de Beleza, o seu Manuel da padaria, o seu Pedro da oficina. Todos vão ter acesso a uma redução no preço da energia. Para quê? Porque a energia é um insumo básico na economia. Com a energia mais barata, é mais emprego e mais renda para a nossa sociedade. Ministro, o senhor pode detalhar, então, alguma medida que será adotada que vai proporcionar essa redução? Vamos deixar o suspense no ar, mas já estão sendo trabalhadas e no próximo mês aí vamos estar anunciando essas medidas, mas podem anotar aí. Vão gerar uma redução de até 10% para os consumidores brasileiros e vai atingir também micro e pequenas empresas. Tudo isso melhorando a eficiência alocativa e corrigindo pequenos desvios que tem no sistema hoje. Certo, ministro. Então, uma política contínua, né, que a gente vem vendo aí de redução do preço da energia elétrica. Ministro, o presidente Jair Bolsonaro disse na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas que o país tem capacidade para ser um grande exportador mundial de energia limpa. Como isso pode ocorrer? É outro anúncio que eu vou fazer aqui já também na Voz do Brasil. Nas próximas semanas, o Ministério de Minas e Energia, junto com o Ministério do Meio Ambiente, com o governo federal, estará colocando aí os normativos legais para eólicas offshore
e hidrogênio de baixo carbono, o famoso hidrogênio verde. Ou seja, nós vamos ter todo o marco legal para você poder investir com segurança no Brasil. E investir com segurança, com previsibilidade, quer dizer o seguinte: mais emprego, mais renda para toda a nossa sociedade. Certo, ministro. Recentemente o Brasil foi escolhido por unanimidade para sediar em 2024 a reunião ministerial de energia limpa, que reúne aí países em desenvolvimento, além de organizações e empresas. Qual a contribuição que a gente vai levar para esse encontro? Olha, isso mostra a liderança brasileira no cenário mundial e o respeito da comunidade internacional com o Brasil. O Brasil é exemplo no que se refere à energia limpa. O Brasil está hoje onde a Europa quer estar daqui 15 anos. Por exemplo, 85% de nossa matriz elétrica é renovável, contra apenas 27% da média mundial. Ou seja, o Brasil está hoje onde os países desenvolvidos querem estar daqui 15 anos. Ministro, o etanol e o biodiesel feitos a partir de fontes renováveis e menos poluentes podem contribuir para os preços dos combustíveis no país? Estamos trabalhando para isso. Inclusive, eu quero anunciar que o etanol hoje está no menor preço em 2 anos. Então, resultado aí das medidas que temos tomado. Certo. Certo, mas a gente ainda falando um pouquinho sobre isso, que estamos falando da redução de preços de combustíveis, que tiveram uma alta com a guerra entre a Ucrânia e Rússia e também a pandemia. Mas a Petrobras reduziu o valor da gasolina e do diesel. Como é que foi o caminho para se chegar a essa queda? Bom, em primeiro lugar, foi fundamental a parceria do governo federal com o Congresso Nacional. Foi graças a essa parceria que uma série de medidas foi tomadas e propiciou hoje. Se você compara o preço da gasolina hoje em relação a 22 de junho, a gasolina caiu 35% de preço. O etanol, 31% de queda. O diesel, 12% mais barato. E você sabe, quando cai o preço do combustível, facilita a vida do caminhoneiro, facilita a vida do taxista, do motorista de Uber, dos entregadores de aplicativo. E isso também diminui o custo de produção no Brasil. E diminuindo o custo de produção no Brasil, você reduz o preço de todas as mercadorias. É por isso que o nosso país está indo para o 3º mês consecutivo de deflação. Enquanto a Europa bate recordes de inflação, nós estamos tendo deflação aqui no Brasil. Aliás, pela primeira vez na história, a inflação brasileira será menor que a americana, que a alemã e que a inglesa. E o nosso PIB vai crescer mais que nos Estados Unidos, do que na Alemanha, na Inglaterra e do que na China. Ou seja, o Brasil está hoje com inflação padrão Alemanha e crescimento padrão China. Ministro, falando justamente dessa relação do executivo com o legislativo, né? Uma lei aprovada esse ano considera os combustíveis e a energia elétrica como bens e serviços essenciais. O que isso representa na prática? Isso reduz preços, isso gera emprego. Isso gera renda. É por isso que o nosso país está batendo recorde de empregos. São 100 milhões de brasileiros trabalhando. É o maior número da série histórica. Então, quando você conseguiu reduzir o custo da energia, o custo da gasolina, do diesel, as pessoas olharam o primeiro efeito, que é o quê? É a redução de preço na bomba, é a redução do custo da energia na conta de luz da sua casa. Só que isso é o seguinte, beneficiou a padaria, beneficiou a oficina, o salão de beleza, os serviços. O que isso gerou? É o grande efeito que isso gera na economia, porque a energia e combustíveis são insumos básicos. Tudo que você produz precisa ou de energia ou de combustível. Quando você reduz o preço da gasolina, do diesel, da energia elétrica, fica mais barato produzir no Brasil. Ficando mais barato produzir no Brasil, o que acontece? As empresas produzem mais. As empresas produzindo mais, contratam mais e pagam mais. É isso que nós estamos vendo agora, um movimento que, aliás, vai continuar para o ano que vem. Como eu já disse, vem novas medidas aí para reduzir o custo da energia elétrica. Agora, ministro, há espaço aí para redução nos preços dos combustíveis ou chegamos num limite? Nós estamos trabalhando para isso. O trabalho não para. Aliás, eu aproveito para citar que
chegaram 2 navios carregando diesel da Rússia no Brasil. Então nós já estamos conseguindo viabilizar a importação de diesel da Rússia. É um fornecedor a mais, aumenta a competição, aumenta a nossa segurança energética. Então, de novo, estamos trabalhando para continuar reduzindo o preço de insumos básicos na economia, e um resultado muito rápido que todos estão vendo é que já recebemos 2 navios trazendo óleo diesel da Rússia. Ministro, qual o impacto dessas medidas adotadas para atender principalmente quem trabalha dirigindo, como taxistas e caminhoneiros? Olha, além da redução dos preços da gasolina, do etanol e do diesel, nós também conseguimos operacionalizar em parceria com o governo federal, em parceria com o Congresso Nacional. Aliás, agradeço publicamente as lideranças do Congresso Nacional, fundamentais para essa vitória. Nós conseguimos propiciar um vale caminhoneiro, um vale taxista de R$1.000 por mês, que será pago até o final desse ano. Só para você ter uma ideia, são 300 mil taxistas, 360 mil caminhoneiros que estão recebendo o vale caminhoneiro, o vale taxista. Aliás, quero agradecer aqui os caminhoneiros, meu pai era caminhoneiro, os taxistas, eu tive conversando com alguns motoristas de caminhão, alguns motoristas de táxi, é emocionante. O taxista, ele conta o seguinte: olha, esse dinheiro eu consegui trocar o pneu do carro. Eu falei com os motoristas de caminhão e falava o seguinte: olha, meu caminhão estava parado. Foi graças a esse dinheiro que eu consegui comprar uma peça para ele voltar a andar, e com isso eu estou levando renda para minha família. Então, cara, você está dando oportunidades com esse vale taxista, com esse vale caminhoneiro, está ajudando as pessoas que estão produzindo, que estão movendo o Brasil. Eu fico emocionado porque eu vi essas pessoas, o relato delas, e deixo aqui um agradecimento público a esses brasileiros que trabalham de sol a sol para levar as pessoas e as mercadorias à sua casa em segurança. Bom, nós estamos conversando com o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida. Ministro, essa semana a OPEP, que reúne aí os principais países produtores de petróleo do mundo, anunciou um corte na produção. Isso pode trazer impacto para o Brasil? Estamos monitorando de perto e já nos antecipamos. Como é que nós nos antecipamos? Nós já conseguimos que 2 navios trazendo diesel da Rússia chegassem no Brasil, e novos carregamentos estão em estudo para vir também. Ou seja, estamos nos antecipando para evitar surpresas. Ministro, como o Brasil se prepara para uma possível estabilidade internacional dos preços? Hoje, nós monitoramos isso semanalmente. E já, inclusive, temos estoques para 44 dias sem importar diesel. Se acontecer uma tragédia no resto do mundo, o Brasil tem 44 dias sem precisar importar nada. Ou seja, temos muita segurança energética aqui e estamos trabalhando para melhorar os marcos legais, para aumentar a produção no Brasil. Porque a hora que você aumenta a produção no Brasil, é mais renda, é mais emprego para o brasileiro. Então, estamos trabalhando para que o quê? Para gerar cada vez mais produção no nosso país. Pois é, ministro, sobre esse aumento na nossa produção, qual a expectativa aí para os próximos anos? O que já está certo, 73% de aumento na produção de petróleo nos próximos 10 anos. Isso por quê? Porque nós conseguimos destravar o pré-sal. Você tinha um problema que se arrastava desde 2014. Nós conseguimos resolver esse problema em 2019 com a cessão onerosa, e graças a isso a produção do pré-sal está aumentando bastante. Mas não é só isso não. Tem aí a margem equatorial, que é a nova fronteira do petróleo. O petróleo já está sendo extraído ali no norte, e nós estamos agora com a margem equatorial, é um novo pré-sal. Nós estamos trabalhando nos campos maduros, estamos trabalhando nas ofertas permanentes. Talvez pareça meio esquisito para o ouvinte ouvir isso, mas deixa eu traduzir. Quer dizer o seguinte: estamos facilitando a vida de quem quer investir no Brasil. Você quer investir no Brasil? Venha, porque o Brasil é o grande porto seguro do investimento mundial. E mais investimento vindo para o Brasil, nós sabemos, é mais emprego, é mais renda, principalmente na comunidade local, ali naquele local. Por exemplo, o Vale do Jequitinhonha, que graças à medida provisória, ao decreto do lítio que nós fizemos, já tem empresas sinalizando que vão investir bilhões no Vale do Jequitinhonha para a exploração do lítio. Resultado direto do decreto que nós assinamos há 2 meses atrás. Então é levar renda e emprego para a população brasileira.
Ok, ministro. Agora falando de gás de cozinha. A Petrobras também reduziu o valor. O senhor pode comentar, por favor, como foi possível essa queda? Bom, em primeiro lugar, o governo federal zerou todos os impostos federais para sempre sobre o gás de cozinha. Então, olha só, não existe mais um único centavo de imposto federal sobre gás de cozinha e é para sempre isso. O governo federal abriu mão desse dinheiro. Por quê? Porque o gás de cozinha é fundamental. Rapaz, eu já fui pobre. Não ter gás em casa é que você não tem comida. É um insumo básico. Não, isso é uma coisa seríssima. Por isso a preocupação do nosso governo com isso. Então, zeramos todos os impostos federais sobre o gás de cozinha para sempre. E tem mais. Conseguimos, em parceria com o Congresso Nacional, repito, o Congresso Nacional, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, grandes parceiros. Então, o governo federal e o Congresso Nacional conseguiram também operacionalizar o auxílio gás. São R$ 110 a cada 2 meses, pagos a 5,6 milhões de famílias. Para quê? Para você ter a condição de cozinhar na sua casa. Isso é básico, então é uma preocupação nossa e graças a Deus estamos conseguindo endereçar. Você acompanhou aí ao vivo a entrevista do ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida. A íntegra dessa conversa fica no site da Rede Nacional de Rádio e o endereço está aí na sua tela.